Oi, amigas! Chegamos no 10º capítulo. Aprendendo a celebrar o próximo. Como isso é genuíno, ter pessoas na nossa mesa e até mesmo sermos esse tipo de pessoas que celebra a vitória do próximo. E é algo tão simples, mas tão genuíno, de um valor imensurável. E isso nos dá acesso a viver a nossa promessa. Vai chegar um nível da nossa jornada, do nosso processo, que o Senhor vai nos permitir a conviver com pessoas que já estão avançadas no processo, que já estão vivendo aquilo que talvez queríamos estar vivendo, mas ainda não estamos habilitadas a viver. E aí, qual será a sua atitude? Celebrar? Honrar quem já está vivendo? Ou talvez ficar falando mal? Ou talvez ficar com raiva? Ou talvez ficar indiferente à vitória do próximo? E é justamente nesse capítulo que o Senhor quer ministrar o seu coração. Aprenda a celebrar o próximo. Aprenda a ser grato. São duas chaves, são duas atitudes que te dá acesso a viver a sua promessa. Primeiro, vamos falar de gratidão. Vamos aprender a ser grato, mas falando, em atitudes. E não só. Às vezes a gente tem a mania de orar e falar assim: Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito na minha vida. Mas tem feito o quê? O que hoje, reflita aí, o que hoje é motivo de gratidão na sua vida? Talvez você precisa se ouvir, porque à medida que você se ouve, você lembra de onde o Senhor te tirou e de onde o Senhor te colocou. Ser grato é literalmente parar e pensar: meu Deus, caramba, quantas coisas o Senhor já fez por mim. Da onde Ele me tirou, olha onde que Ele me colocou. É um exercício diário, de não só acordar e falar assim: obrigado por tudo, obrigado pela minha vida. Não. Seja intencional, fale para o seu ouvido ouvir, para você lembrar, para que você nunca esqueça daquilo que o Senhor já fez. Porque talvez você almeje tanto viver a promessa, mas está se esquecendo de, no caminho, de no processo, lembrar de ser grato, de falar, de verbalizar o que o Senhor já fez, que é motivo seu de gratidão. Talvez você esteja aí me ouvindo e você nem sabe os motivos que você é grato, porque você já está tão acostumado a colocar tudo num pacote só e falar obrigado, Senhor, e você às vezes nem verbaliza. Às vezes, quando você ora, você nem fala mais com detalhes. E quando você fala os motivos de gratidão, isso te libera, isso te dá acesso a viver não só a promessa, mas isso te faz lembrar de onde Ele te tirou, de onde você não quer mais voltar. E você para e pensa e reflete e fala: Senhor, obrigada, obrigada. Eu já não sou mais aquela pessoa que eu era, obrigada. Senhor, obrigada porque meu casamento melhorou, obrigada. Senhor, obrigado pela vida de cada filho meu, obrigada. Tem mulher que está me assistindo que nem podia gerar, você gerou. Quantas vezes você agradece por esse filho que talvez hoje você diz que dá muito trabalho, que é muito agitado, que é muito sapeca, mas será que você pede obrigado por tê-lo? Porque você orou tanto para ter. E hoje, será que você de fato é grata pelo filho que o Senhor te deu? Será que você hoje agradece e fala para o seu ouvido ouvir que você é grata pela casa, que você é grata pelo carro, pelo café da manhã, pelo seu chefe, pela empresa que você trabalha, às vezes pelo ônibus que você pega pelo trabalho, para ir para o trabalho, pela sua saúde? São coisas tão simples, mas que devemos ser gratos. Porque talvez a gente está muito acostumado a olhar pela ótica das outras pessoas que estão ao nosso redor. Talvez você olhe pela ótica do Instagram, e pela ótica do Instagram a maioria das pessoas tem uma vida perfeita, e a régua é lá em cima, e às vezes você está olhando tanto aquilo que te falta, você olha tanto pela ótica daquilo que te falta, que você não consegue olhar pelo que você já tem. E por você não olhar e não ser grato pelo que você tem, você ainda não está liberado a acessar aquilo que você não tem. Porque se aquilo que você tem você não reconhece, você não é grato, como o Senhor vai liberar aquilo que você ainda quer? Se pelo que você já tem, você já ainda não agradece. Você não reconhece o Senhor. Então a gratidão é literalmente um lugar que te dá acesso a viver novas coisas no Senhor. Então, se hoje você tem um carro e você quer um carro melhor, seja grato pelo que você tem, porque um dia nem carro você tinha, você andava a pé, de ônibus, eu não sei, e tá tudo bem.
mas aprenda a ser grato pelo que você tem. Para isso te colocar em níveis que você almeja estar, que você ainda não chegou. E outra parte que a gente vai falar também desse capítulo é sobre Isabel. Isabel estava gerando João Batista. E ela foi muito madura, foi uma mulher muito importante na gestação de Maria. Que Maria estava gerando quem? O Mestre, o Salvador. E Isabel estava já há 6 meses grávida e Maria tinha acabado de descobrir que estava grávida. E Isabel celebrou. Em um momento a gente vê na Bíblia Isabel falando assim, mas por que você está gerando o Salvador e eu estou gerando quem vai abrir o caminho? Por que você está gerando Jesus e eu, João Batista? Não. Ela viu, ela celebrou, ela viu quem Maria estava gerando, ela celebrou aquilo que Maria estava gerando e ela foi um grande instrumento na vida de Maria, ela foi uma grande ajudadora, foi uma grande professora na vida de Maria para ensinar os processos de uma gestação para Maria, que mal descobriu que estava grávida. E como é importante termos Isabéis na nossa vida. Como pessoas assim são essenciais. E como também é importante ser Isabel na vida do outro. Porque celebrar quem você vê de longe é muito fácil. Celebrar quem você olha no Instagram e você não convive, olha, é muito fácil. Eu quero ver você celebrar quem está na sua mesa. Quem às vezes está gerando, quem está gerando e nunca conseguiu gerar. Será que você celebra? Talvez você celebrar a amiga que passou por uma tão sonhada faculdade que ela vem anos estudando. Talvez celebrar a amiga que se mudou e está numa casa maravilhosa, infinitamente melhor que a que você mora, e está tudo bem. Talvez celebrar porque a amiga foi elevada de cargo e você ainda continua no mesmo cargo. E amém por isso. É celebrar com verdade, com alegria, como se fosse aquilo que nós estivéssemos vivendo. Como é lindo pessoas que celebram as outras. Como isso nos dá acesso a viver a estação que o Senhor tem reservado para nós. Não só ser grato, mas também celebrar. Talvez você vai ver pessoas vivendo aquilo que você sonha em viver. Mas isso só te faz subir de nível, não só sonhar e não só ver. E não só se ver, mas aprender a celebrar. Aprender a honrar aquilo que o outro carrega, aprender a honrar a história do outro, a alegria do outro, a vitória do outro. E principalmente quem está na mesa, porque, volto a dizer, celebrar quem está de longe, quem a gente não convive é muito fácil. Lindo mesmo é celebrar quem senta do teu lado, quem põe a mesa do teu lado. Talvez um primo, talvez um amigo, talvez um líder, talvez um pastor, eu não sei com quem você convive, mas é genuíno celebrar a vitória do outro como se fosse a sua, porque isso te dá acesso a viver o próximo nível da sua estação, a você romper e viver a promessa que o Senhor tem reservado para você. Então, esse capítulo vai te ser um instrumento para você aprender não só a celebrar o outro, mas também ser grato. São duas coisas que andam juntas, porque todas as vezes que olhamos a vitória do outro e deixamos de olhar aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, acabamos sendo ingratos. Acabamos sem perceber desmerecendo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E esquecemos de onde Ele nos tirou. E talvez aquilo que o Senhor está fazendo na vida de uma amiga sua, Ele não vai fazer na sua e está tudo bem. Porque Isabel sabia que ela estava gerando o João Batista que abriu o caminho. E ela tinha consciência que ela não estava gerando o Salvador, que era Jesus. E estava tudo bem por isso. Ela estava satisfeita e madura com aquilo que o Senhor confiou a ela. E não é porque ela não estava gerando o Salvador que ela não ia ser um canal, um instrumento na vida da Maria. Um instrumento de ensino, um instrumento de provisão, um instrumento de acolhimento. Vem cá, vamos juntas. Vamos, Maria. Eu já estou 6 meses à frente, eu vou te ajudar, vamos juntas. Ela, ao invés de se sentir inferior, ela se sentiu privilegiada só em andar junto, só em poder ajudar. E é assim que o Senhor espera de mim e você. Talvez quem vai sentar na nossa mesa que o Senhor vai nos convidar a celebrar, vai estar no nível muito à frente de nós. Talvez vá em lugares que a gente nem imagina ir e talvez nem vamos. E tá tudo bem.
Mas se colocou na minha mesa, é um privilégio para mim só em poder andar junto, poder celebrar, em poder conviver, e não um lugar de frustração, um lugar de inquietação, um lugar onde que, poxa, Senhor, por que o Senhor faz na vida de fulano e não faz na minha? Por que o Senhor fez tanto na empresa dele e não faz na minha? Não, amiga, não é isso. Quando o Senhor coloca pessoas na nossa mesa mais evoluída, aprende a celebrar, aprende a conviver, aprende a abstrair delas aquilo que o Senhor quer, através da vida delas, nos ensinar. E vai ser bênção para você, vai te levar a um nível que, quando você está nesse nível de comparação, nesse nível de que nada para você tá bom, e só de olhar a vida do outro, só do outro tá legal, você não evolui. Você não vive a totalidade da promessa. Então não esqueça, gratidão e celebrar o outro nos dará acesso a viver aquilo que o Pai tem para nós. Então quero deixar aqui o meu muito obrigada por você ter caminhado comigo até aqui, até esse último capítulo. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida que você viverá a totalidade da promessa, que você não vai desistir, que tudo aquilo que se levanta na sua vida que não é proveniente do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro que você vai avançar, que você vai andar caminhando firme no seu destino, para chegar na direção e na promessa que o Senhor tem para você. Eu declaro que você é convicta daquilo que o Senhor tem para você e que nenhuma distração será maior do que aquilo que o Senhor tem reservado para você e que você vai conseguir, que você vai chegar. Eu declaro que sua família é abençoada, seus filhos são abençoados, seu casamento é saudável. Eu declaro que você viverá a totalidade da promessa. Eu declaro que você é uma mulher madura. Eu declaro que sua identidade já foi forjada. Eu declaro que você é escolhida, que você é única. Eu declaro que você não vai parar, que você é imparável, que você é decidida, determinada e que você está certa da palavra que o Senhor falou para você. Eu declaro que você é amada. Eu declaro que você é importante. Eu declaro que você é uma mulher única e especial. Eu te agradeço por você ter vivido esses 10 capítulos, essa jornada, que ela não termina aqui. Ela não termina aqui. Muitas coisas do Senhor para a sua vida ainda estão por vir. Não desista. Qualquer coisa que o inimigo venha se levantar sobre a sua vida, avance, avance, porque para qualquer intimidação dele sobre nossa vida, a maior resposta que a gente possa dar para o mundo espiritual sobre a intimidação é o avanço. Avança, mulher, você é forte, você é escolhida, você é consagrada, você é do Senhor. Você é filha e por isso que você é fadada a dar certo. Mesmo que tudo se levante ao contrário, você vai romper, você vai avançar. Um beijo no seu coração, amo tua vida e sei que você vai colher frutos desse posicionamento. Eu sei que o Senhor vai honrar toda essa semente que você tem lançado em lágrimas. Beijo no seu coração.